Olha, gente, tô chegando para falar sobre um assunto bem delicado, mas um assunto bem sério. Eu acho que é importante. Eu até comentei lá no Instagram, né, a importância de todo o criador de conteúdo, pelo menos comentar sobre esse assunto. Calma aí que essa luz está muito na minha cara, só vou virar ela um pouquinho aqui de lado, senão eu também me cego, né? Caramba, às vezes acontece, peço desculpas, tá? Mas antes de eu começar esse assunto que eu considero como importante, todo criador de conteúdo deveria falar, por favor, deixe a sua opinião, que ela é extremamente importante. Deixe seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho das notificações. E é praticamente isso que eu tenho para falar antes da gente começar esse assunto. Monark expulso do Flow. Não preciso falar sobre o que ele falou, né? Que foi pesado, não quero falar esses nomes aqui. Defendeu uma coisa, né? Falar, seria legal que se existisse, né, determinado partido. E a gente ri, às vezes, de desespero. Porque é assim. E aquele ponto, né? Sempre coloca a culpa na bebida. Ah, porque eu bebi um pouco mais. Eu até esperei um tempo maior de fazer o vídeo, saindo só hoje, um dia depois, né, praticamente aí do ocorrido. Por quê? Porque eu gosto de analisar, eu gosto de ver as falas, gosto de ver o que falaram as pessoas que estavam lá, acho que era Kim e Tabata, né? Gosto de ver todos os lados ali. Inclusive eu fui ver o que o Igor falou sobre, fui ver o que o Flow falou sobre. Inclusive a iFood relembrando, né, que em 2021 eles já tinham encerrado, né, as parcerias com o Flow. E isso me leva lá atrás mesmo, na época do iFood, onde o Monark fez um comentário muito besta. O iFood cortou relações e não cortou apenas com o Flow, cortou com um monte de podcasts, né? E a gente tem que lembrar, sim, que o Flow foi um dos primeiros, um dos grandes pioneiros, um dos maiores, trouxe uma relevância muito importante para podcast, mas também foi aquele que correu muita cagada por causa do Monark, né? Segundo ele, quando ele bebe, ele fala besteira. Mas olha, pelo amor de Deus, estava sempre chapado então, né? A gente tem que considerar isso, porque puta merda, quanta besteira ele falava algumas vezes, e ali, algumas vezes não, várias vezes nas entrevistas, né? E o Igor, pelo menos a minha pessoa, observa que é uma pessoa mais ali, né, centrada, pelo menos em algumas opiniões, algumas coisas, alguns comentários, tá? Ponto importante, né? Esse desligamento do Monark, eu acho que era bem claro que iria acontecer. Por quê? Diversas vezes eles já comentaram que o Flow tem ali vários funcionários e várias pessoas que dependem, né, daquilo ali. São vários podcasts, são várias pessoas trabalhando, são vários setores dentro da empresa, e um cara desse não pode destruir tanta gente, tantas famílias, né? Então, até porque esse desligamento, essa expulsão, porque, na minha opinião, não é nem um desligamento, é tipo assim, cara, acabou, sai. Porque, se eu não me engano, eles tinham contratado um CEO para ver todas essas coisas, e talvez esse cara falou, ó, já era, velho, sai, né? Isso me lembra muito bem do, acho que era o pessoal do Xbox Mil Grau, né? Foi a mesma coisa, comentários bestas, piadas bestas, né? E que acabam tendo o grande final, que é esse, né? Inclusive eu vi o Igor fazendo alguns stories falando que seria, né, ontem seria o último programa do Flow, onde falaria um pouco aí de alguma coisa informativa, né, sobre o Holocausto e tudo mais, né, sobre os judeus e tal, e seria o último episódio do Flow. Até esse momento aqui eu não sei, né, se vai existir um novo podcast do Igor e tal, né. Eu vi algumas pessoas também que participaram do Flow pedindo para que removessem o episódio da pessoa, porque foi pesado. Foi infeliz, foi ignorante, foi idiota. E o que me leva a pensar é que muitas pessoas acabam pensando da mesma forma que ele, tá? Sobre machismo, sobre violência contra a mulher, sobre essa questão que ele falou ontem, diversos outros assuntos. Tem pessoas aí que têm o mesmo pensamento que ele, sim. Porque teve gente, sim, defendendo. Não, mas ele não falou nada, ele não defendeu isso, ele só falou que deveria existir. Puta, cara, eu acho que é uma discussão tão besta que a gente não deve perder tempo falando, né? Que, deveria existir. Não, pelo amor de Deus, meu. Existem coisas que a gente aprende tanto na história, né? Eu, pelo menos na minha época, aprendi tanto sobre isso na história,
né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que foi muito batido, foi muito explicado, né? Os erros, talvez os acertos, os problemas, né? Contra judeu, né? Muita gente não leva em consideração, mas não foram apenas os judeus, contra os negros, né? E contra os homossexuais na época. Cara, isso aí é muito grave. Então é uma parte da história que muita gente da Alemanha gostaria de fosse apagada, que não existisse. Então é um negócio. Conheço pessoas que foram visitar alguns dos setores ali que fazem parte da Segunda Guerra, por exemplo, falam que é um lugar lamentável. Não dá vontade nem de tirar foto. Tô aqui visitando tal. Não dá vontade. E isso me fez lembrar de uma história. É interessante como a gente muitas vezes lembra de algumas coisas que aconteceram na vida. E eu lembro que eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Não vou dar nome às pessoas, né? Porque naquela época talvez eu nem me liguei naquela época, e refletindo hoje sobre aquele momento, sobre aquele episódio, eu falo, caramba, isso tem gente que curte, né? Pois bem, fui numa festa fantasia, um clube que tem aqui na cidade e tal. Fui vestido de Chaves, gostei muito, né? Me diverti pra caramba, momento legal. E eu fui com uma pessoa, né? Um cara que eu conhecia, que ia na mesma van da escola que eu, né? E acho que foi a mãe dele que levou, ou minha mãe, não lembro. Depois uma delas foram buscar e tudo mais. Esse cara tem o apelido de de Lemão, né? Era alemão mesmo, cara loiro e tal, né? E uma festa fantasia e tudo mais, eu não lembro do que ele estava fantasiado. Eu lembro que tinha um cara fantasiado do Zé Bigodinho, que eu não vou falar o nome aqui. E ele ficou encantado. Ficou... Você viu? Danone, nossa, olha o cara. Ainda teve a coragem, né? E hoje eu me lembro, falo, não, mas o paninho que tá aqui do lado dele, né? O símbolo ali tá... Não, ele colocou inclinado, mas é assim, assado. E o cara maravilhado porque o cara estava de bigodinho. E hoje, pensando nos dias de hoje, uma coisa que eu não me toquei na época que eu tinha 14, 15 anos, eu penso, primeiro ponto, o brother ali maravilhado com o cara vestido de bigodinho. Preocupante pra caramba, né? Essa é a realidade. Segundo ponto, o cara ir vestido de bigodinho. Uma festa fantasia. Não sei, me faltam palavras para descrever isso, né? Então, infelizmente, coisas imbecis, coisas burras, coisas idiotas, desnecessárias vão sempre acontecer no dia a dia. E eu, como um criador de conteúdo, não poderia trazer esse assunto aqui para falar com vocês, porque, pô, cara, quem defende talvez essas ideias é louco. Tá louco na cabeça, tem que morar, não é nem em Marte, que talvez Marte vai ser povoada, né? Pessoas aqui da Terra. Manda para Júpiter, sei lá, para Mercúrio, manda para o Sol. Não merece espaço. Tem coisas que infelizmente não merecem espaço. E é isso, né? Pensar que em 2022 ainda existem pessoas, né, que vão colocar desculpa na bebida, né? E no caso o Flow, né, agiu certo, né? Foi praticamente uma expansão super certo. Não tem como, velho. Não foi só esse fora, foram vários, né? E chega um momento que, cara, não dá. Ou tira ou todo mundo perde, né? E eu acho muito prejudicial também aos podcasts, tá? E ao YouTube também, talvez, né? Porque, preocupa. E as empresas vão pensar 10 vezes. Pô, esse mês de fevereiro eu comecei muito bem fazer um vídeo sobre isso, porque várias empresas entraram em contato com a minha pessoa e deu muito certo, né? Foram coisas positivas. Infelizmente, algumas pessoas aí, né, no meio do entretenimento acabam fazendo, queimando o filme de criador de conteúdo, pessoa que faz alguma coisa diferente, uma coisa legal. Infelizmente é isso que acontece, né? Então tinha que fazer esse vídeo. Eu quero que você comente, porque o seu comentário é importante. E é praticamente isso, né? E eu vou falar uma coisa, se você tiver em algum lugar, surgiu uma ideia dessa, cara, a gente não pode se calar. Não pode. É porque pensamentos baixos, apesar que eu também vou, só para finalizar, penso da seguinte forma, às vezes a gente tá num lugar, ouve um negócio desse, capaz de a gente travar,
né? Porque acho que a gente vai falar assim, caraca, o cara tá falando isso mesmo? Também tem esse lado aí, né? Mas, pô, não merece espaço, não merece nada. É isso. Deixe seu comentário, que ele é importante. E é isso, gente. Precisava falar, precisava desabafar, precisava contar essa experiência que eu tive nos meus 14, 15 anos. Porque, infelizmente, coisas desse tipo acontecem e acontecem sim.